Bora, nação, esse Júnior Mengo na área com mais um vídeo aí, IPF e ESPN. A gente deixa os créditos na descrição do vídeo. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, mano. É muito importante pra nós, valeu? Vamos pro vídeo aí reagir ao ESPN IPF. No Brasil e depois pensar em regressar a Portugal ou pelo menos à Europa num projeto que me agrada. Rafael Marques, vou começar com você, vou jogar bomba no teu colo. Mais um aninho no Brasil, depois eu quero voltar para a Europa. Precisava falar, lembrando que, coisa de 10 dias atrás, talvez até um pouco menos, uma semana atrás, ele deu uma declaração a respeito do Filipe Luís, onde vislumbrava um futuro nem tão distante assim do Filipe no futebol europeu, que também essa declaração não foi das mais bem aceitas por aqui. Essa de agora também não será. Desconfio que não será. Não será. Não será. Em breve não será. Mas o futebol é a sua característica inviolável de criar mitos. Não é? Playhouse, Elias, Birner e fãs de esporte, né? José Boto, que até metade do ano de 25 estava sendo severamente criticado no clube, inclusive pelo próprio presidente, o BAP, porque ele tinha dinheiro para contratar, mas não fazia investimentos pesados dentro do mercado em âmbito global. Precisou tomar uma chacoalhada quando quase trouxe um atacante da segunda divisão do futebol inglês, para aí sim começar a acordar e buscar reforços compatíveis com os anseios, as expectativas, os desejos do Flamengo. Deu certo, Flamengo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, por uma disputa de pênaltis não foi campeão mundial. E aí, claro, né, como todo mundo dentro do clube fica gigante. Atinge um tamanho além do normal por conta do resultado esportivo. E ele é José Boto, não é, Prehal? Não é José Bobo. De bobo ele não tem nem a cara. Obviamente que ele está se valorizando, obviamente que ele está jogando pra galera, obviamente que ele está dizendo que, olha, de repente eu fico só mais um ano e volto pra cá ano que vem, porque sabe como é que é, né? O futebol brasileiro é difícil ficar muito tempo. Já está se colocando numa condição de valorização. Ele fala isso externamente para impactar internamente. Eu não sei até que ponto, e aí é questão de falta de informação mesmo, o BAP reage positivamente a esse tipo de comportamento. Dirigentes antigos do futebol brasileiro não suportariam ouvir uma declaração dessa de um profissional empregado. O Boto é o diretor executivo de futebol do Flamengo. Ele tem contrato com o clube, ele é funcionário do clube. E ele dizer isso, vai ficar mais um ano, depois de voltar, é o tipo da situação que numa entre-safra de temporada, numa mudança de um ano para o outro, certamente causa algum impacto. Ou o BAP vai ignorar, ou vai chamar as falas. E seria o caso. No lugar do BAP, eu faria isso. Vem cá, campeão. Estou contando com você aqui para poder tocar o trabalho. Temos um orçamento de 2 bi para poder contratar jogadores de altíssimo nível. O Flamengo busca, no mínimo, manter em 26 o que já fez em 25. E você está falando em sair no final do ano? Nem renovado com o Filipe Luís nós estamos ainda. Eu acho que esse tipo de declaração ela é inoportuna. Embora o Boto não jogue. E a gente precisa entender também que isso é necessário ser dito, viu, Plehal? Zé Elias, como é que você acha que o BAP reagiu ao saber dessa declaração do José Boto lá em Portugal? Não, eu acho que vai chamar numa salinha, aquela conversa, você falou que vai sair daqui a um ano, são seus planos, o que vai fazer, e eu acho que no meio do ano o BAP já vai conversar, já vai tendo uma segunda opção até o final do ano, porque tudo é resultado, real. Ele falou isso porque o Flamengo ganhou. Se o Flamengo não tivesse ganho, ou se tivesse feito apenas um bom trabalho, provavelmente não estaria falando isso e a gente não saberia nem se ele estaria, né, no Flamengo agora, porque também teve uns deslizes, né? Conversa com jornalistas, uma série de coisas, Pedro. Né? Um monte de coisas aí que ele também errou ao longo do ano. Mas eu acho que o BAP como presidente, e eu gosto do BAP no sentido da forma como ele é direto em determinadas situações, provavelmente vai chamar, assim, vamos sentar, conversar, qual que é a sua intenção? É um ano mesmo? Você tem que trabalhar aqui, você quer renovar no meio do ano, a gente senta e conversa, como é que funciona? Porque você tem que me avisar, porque o trabalho aqui é de longo prazo. Né? Eu acho que vai fazer um planejamento com ele, é natural. Agora, os torcedores precisam entender que é uma pessoa... A rede social já estava assim, pode ir embora. Mas é o seguinte, tá fazendo plano de ir embora, vai embora já. Mas é o seguinte, eu não tô aqui defendendo ele, mas é uma cultura diferente da nossa.
É uma cultura totalmente diferente da nossa. As pessoas, muitas vezes aqui, elas não entendem, mas os portugueses, as pessoas, os europeus que vêm aqui jogar no Brasil, vêm jogar aqui no Brasil, eles pensam de forma diferente. Eles ficam maravilhados com tudo aquilo que acontece aqui, mas na hora de tomar a decisão, os caras são frios. Eles não se deixam levar pelos momentos de, torcida ou isso. Eu sou profissional. Você está me pagando, eu sou profissional. Tenho um contrato até 2 anos. A pergunta da mulher foi assim, não, eu vou trabalhar mais 1 ano e quem sabe eu posso voltar para Portugal. Eu, particularmente, não vejo nada demais. Não vejo nada demais, porque ele tem 2... Mas talvez não precisasse falar, né? Mas aí entra no que o Rafa falou, de bobo ele não tem nada, ele vai se valorizar, ele tá vendendo o peixe dele, Plirra. Ele tá anunciando aí pro BAP, daqui 1 ano eu quero ir embora, aí o BAP tem o direito de cobrar, então daqui 1 ano você vai fazer o trabalho direito, senão daqui 6 meses eu te mando embora. Vai depender tudo dessa conversa que provavelmente o BAP deve fazer com ele. Lá embaixo, Vitor Birner prometeu, vou polemizar quando falar a respeito deste tema. Prometi? O homem tem nas mãos... Escutei. Você esqueceu? Já esqueceu? Não, vou só ter uma opinião, não sei se é polêmica. O Vini também está esperando aqui. O homem tem nas mãos o maior orçamento do continente para brincar de reforçar um time já fortíssimo. Nem isso satisfaz, Vitor Birner? Ele fez o seguinte, ele tá jogando pôquer, abriu o asa, ele mostrou, a carta fechada ele não sabe qual é. E ele tá apostando sem ver essa carta. Essa carta fechada tá na mão do dirigente do Flamengo. Ele escolhe agora, porque ele oferece ao profissional essa condição de investimento, de trabalho com estabilidade, de ter o melhor elenco do país, de continuar ganhando campeonatos, de se valorizar, o que ele não vai ter em nenhum dos principais clubes grandes da Europa. O Real Madrid não vai contratá-lo, o Barcelona não vai contratá-lo, ele não vai ser contratado pelo United, mesmo nessa fase, pelo Liverpool. Aliás, ele jamais trabalhou em clubes deste porte. Isso. Quem sabe, no Benfica, Porto hoje não tem dinheiro quando recuperar, quem sabe, né? Mas aí, nível nacional, não chega no nível continental, no máximo a Liga da Europa. Né? Então eu acho que ele quis se valorizar, ele tirou o as e decidiu sem ver outra carta fazer a aposta. Só que pra mim quem tem a decisão é o Flamengo. A não ser que o Flamengo se ache... Tem também a coisa, Birner, desculpa te interromper, do futebol brasileiro ser muito massacrante. O Abel Ferreira toda hora fala disso e a gente acabou de ver o Leonardo Jardim deixando o Cruzeiro por conta disso também. Quando o cara pensa em qualidade de vida e um pouco de tranquilidade, sim. Mas aí entra no que você perguntou pro Rafa e pro Zé. Não falaria. Porque agora ele criou uma situação de pró e contra. Agora ele criou a polarização em torno do nome dele. Os que acham que isso é uma traição ao clube, ou no mínimo uma falta de gratidão, e os que acham que os resultados justificam, ele fala, ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu tô muito curioso para ver qual vai ser o desenrolar dessa história. Eu concordo com o Zé. Cabe o presidente do Flamengo perguntar, qual é a sua intenção? Segunda pergunta, por que você falou isso em público sabendo como são as coisas aqui? E eu, no lugar do presidente do Flamengo, independentemente da decisão do Boto, se houver alguma outra possibilidade de mercado para você olhar com bastante carinho, para quem sabe subir o nível até dessa função que é tão difícil no futebol brasileiro, eu olharia com carinho. Eu acho que o próprio Boto abriu as portas para isso. E só um detalhezinho. Os torcedores só não podem confundir o Boto com o jogador. O Boto é apenas um diretor. Se fosse um jogador, aí eu acho que um peso seria muito maior. Mas o diretor executivo não tem mas peso, o diretor executivo não é ele que vai... Ele não entra no campo e decide. Quer ver uma coisa contra o Boto? Ainda sem renovar com o Felipe Luiz, isso é não importante, viu, Zé? Desculpe só te interromper em relação a isso, porque é o seguinte, nesse momento em que o Flamengo não tem a situação do Felipe Luiz equacionada, esqueça a questão dos reforços, tá? O Flamengo vai no mercado, a gente tem falado sobre isso aí, até ontem debatemos muito sobre isso, o Pedro Ivo Almeida tem até algumas informações a respeito, o Pedro Torre também. O Flamengo está atrás de um goleiro, de um zagueiro, de um atacante, talvez um reserva para o Arrascaeta, porque o Carrascal veio com essa função, mas acabou durante a temporada se escalando, né? Se bastando como um titular lá pelo setor esquerdo. Não estamos falando disso, estamos falando do técnico, o cara que comandou o Flamengo num ano em que o Flamengo levantou 7 taças ao longo de uma temporada e que tem uma necessidade de se sentir valorizado internamente. Quem conduz esta renovação de contrato, no caso específico do Felipe Luiz, é o BAP, não é o Boto. Mas o torcedor sabe que o Boto é o cara que comanda o futebol.
Então, num momento como esse, em que o Flamengo não tem ainda a assinatura da renovação de contrato com o Felipe Luiz sacramentada, além de ser algo inoportuno, você está gerando um elemento extra para aumentar a insegurança do torcedor em relação ao desfecho de todo o processo do planejamento para o ano que vem. Em outras palavras, não precisava disso, mas eu estou com você, Zé. Não é um jogador, não é para o torcedor chegar e fazer protesto na porta do clube e tudo mais. Ele apenas é o cara que toca o departamento, mas é importante para que as coisas continuem nos seus eixos. Rapidinho conclui, Biner, porque a gente vai falar do Vitão indo para o Flamengo. Boto foi muito bem no Flamengo na maior parte do tempo, mas a magia prometida na contratação dele não aconteceu. Porque disseram que ele conhece muito o mercado europeu e que o Flamengo conseguiria buscar jogadores alternativos que não aparecem tanto, mas que resolveriam os jogos. Para mim, o símbolo disso foi Juninho Karabag. O Flamengo terminou o ano sem centroavante, tendo que improvisar o Bruno Henrique porque o Pedro se machucou. Ou seja, esses jogadores que o mercado não dá queria tanta contratar atenção, um jogador da segunda divisão. Isso não aconteceu, não funcionou. Ou seja, para gastar o que o Flamengo gasta com Samuel Lino, trazer o Jorginho, você não precisa ter grande conhecimento de mercado para trazer isso. Agora, ele é um bom dirigente, eu acho que ele é útil ao Flamengo, acho que o Flamengo é muito bom para ele e acho que o Flamengo, nessa dividida, tem muito mais força que o Boto para tomar a decisão. Coisa de 5 dias atrás a gente debateu aqui sobre a provável ida do Vitão, zagueiro do Internacional, para o Cruzeiro. Acontece que o Flamengo, que já tinha sinalizado o interesse lá atrás, voltou com tudo. A informação da casa aqui da ESPN é que realmente renegocia a ida do Vitão lá para a Gávea, mas tem gente como o Vene Casagrande, que acerta bastante, que já está cravando o Vitão no Flamengo. É aquela coisa que você disse agora há pouquinho. Na dividida, Birner, o cara vai para Flamengo ou Palmeiras. A única diferença é que no Cruzeiro ele tem mais chance de ser titular do que no Flamengo. Mas na dividida, quando ele pensa em instituição, estabilidade, em ganhar campeonatos, ele escolhe o Flamengo, aí depende dele e do empresário. Fabrício Bruno escolheu o Cruzeiro, tanto que trocou o Flamengo pelo Cruzeiro. Eu ia perguntar assim, se também não é uma sinalização que um dos zagueiros poderá sair, no caso do Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz vem, né, todas as janelas de mercado vem com sondagem, time da Juventus, time da Itália, time da Premier League. Mas pra tirar do Flamengo é caro, você sabe, né? Sim, não, mas é caro, tô falando, mas pra quem que é caro? Depende. Sim. Depende pra quem é caro. Time da Premier League? O nosso Bruno Andrade chegou a dizer, hoje, acho, inclusive no Fala Fonte, que a preferência inicial do Vitão era o Cruzeiro, talvez justamente por isso, por jogar. Ele conversou com o novo técnico do Cruzeiro, o Tite, que meio que lhe prometeu a titularidade. Vai jogar Libertadores, e o Tite é um cara que ajuda os zagueiros a crescerem, pelo jeito que o time joga. Eu acho que o Vitão tem duas excelentes escolhas, ele precisa escolher qual que ele acha mais... Qual aventura para ele... Se ele vai na aventura respeitosamente, que tem mais chance de resultado positivo, que é o Flamengo, ou se ele vai na aventura mais segura, que é o Cruzeiro. Agora, acho que qualquer jogador queria ser o Vitão nesse momento. Que manda aí vai ser a Bufunfa também. Mas, né, Rafa, se há uma carência no elenco do Flamengo, é nesse setor. O setor de zagueiros do Flamengo tem praticamente 3 zagueiros só, e nas outras posições muito mais sobras, muito mais fartura. Se você pensar numa perspectiva de casinha, né? Você pensando em 2 jogadores por posição, sim, o Flamengo tem um déficit numérico de zagueiros. Em condições de confiabilidade, porque o João Vitor ainda é muito verde, né? Tem muito a evoluir, muito a crescer. O Flamengo tinha algumas posições em 25 em que sobravam jogadores, acho que a lateral esquerda é um ótimo exemplo. Me parece que o Vinha não fica, me parece que o Michael não fica e o Alan também não. Então são setores em que o Flamengo tinha uma fartura maior, né, de jogadores específicos da posição. Na zaga, de fato, há esse déficit numérico, você tem lá os 2 Léo e também o Danilo, e precisa ter mais um. E é questão de carreira, o que o Vitão quer para a vida dele. O Zé fala sobre dinheiro, eu acho que dinheiro tem que ser, evidentemente, numa esfera profissional, como é o futebol, o principal aspecto a ser considerado na hora de um jogador tomar sua decisão, mas não acho ilegítimo, por exemplo, se ele preferir o Cruzeiro por ter uma probabilidade maior de ser titular. O Vitão é um bom zagueiro, mas hoje no Flamengo seria reserva. O Vini tá me passando aqui que o Bruno Andrade acabou de atualizar a situação do Vitão. Qual é a história, Vini? Pode falar para mim no meu ouvido, por favor. O Inter aceitou a oferta do Flamengo, mas o Vitão ainda insiste na ida ao Cruzeiro.
Quer dizer, para o Inter, a proposta do Flamengo parece ser mais interessante, para o jogador parece ser mais interessante ir ao Cruzeiro. É bom que as pessoas saibam que, obviamente, deve pesar a opinião do empresário nisso. O jogador não deve estar tomando essa decisão sozinho sobre o que é mais interessante pessoalmente para ele, porque se for uma decisão do jogador, e a gente sempre fala que legalmente não há negociação sem a anuência, sem a autorização do jogador. Ou seja, se o jogador quiser ir para o Cruzeiro, ele vai para o Cruzeiro, porque uma coisa muito clara, no Inter ele não fica. Então vamos aguardar um pouquinho para ver qual vai ser a escolha. A proposta do Internacional é a dívida do Thiago Maia abatida, mais valor 6 milhões de euros, que é mais ou menos o que o Cruzeiro também ofereceu, né? 6 milhões mais 2 jogadores, um em definitivo, o outro por empréstimo. Uma boa proposta, né? A do Flamengo, então, dividirá a batida do Thiago Maia, mais 6 milhões de euros. No outro caso, 2 jogadores, um por empréstimo. O Flamengo tem esse crédito que o Cruzeiro não tem, né? É verdade. Lembrando que clubes que têm Pires na mão, isso conta. tipo Inter, São Paulo, Santos, não tem poder de barganha nenhum. Só aceitar as propostas, porque não podem ficar com seus jogadores. Galera, o mercado começou aí. A gente viu aí, ó, Boto muito imprensado aí pelo BAP. Mano, o Boto tá fazendo muita besteira, tá ligado? O BAP já tá por aqui com o Boto. O Boto anda falando muito. Ele sempre falou muito. E ele não fez quase nada, né? Não dependeu do Boto essa trajetória do Flamengo. Contratou uns jogadores aí e era um contratável e ele contratou. Foi o Juninho e não deu certo. Então, sinceramente, tchau, Boto. Tá falando muito, tá agindo como se o Flamengo fosse um time pequeno, como se na Europa o Real Madrid e o Barcelona estivessem querendo ele. Então, tá falando muito pra mim, poderia já ter contratado, ter rompido com ele, na verdade, né? E contratado um outro dirigente aí, um outro executivo de futebol, até brasileiro mesmo, porque pra vir um dirigente lá de fora, querendo ir embora, falando que o Flamengo, agindo como se o Flamengo fosse um clube pequeno, aí não dá, mano, não condiz com a história do Mengão. É um favor dele, do Flamengo, ele tá aí. Não ao contrário. O Flamengo não precisa de Boto. O Boto que precisa do Flamengo. E a questão do Vitão aí, né? O Internacional aceitou vender o jogador. O negócio é o Vitão. Não é que ele não queira o Flamengo. Nenhum jogador não quer, né? Ele quer. Só que ele sabe que vai ser reserva, mano. No Cruzeiro, ele sabe que vai ser titular. Ou vai brigar muito mais fácil do que no Flamengo. A zaga do Flamengo é muito bem definida com Ortiz e Léo Pereira. E um jogador igual o Vitão, igual o Scarpa, não quis vir pro Flamengo porque não tem condição de brigar, né? Pra mim é um jogador... Eu até não queria, mano. Se o cara vier com essa mentalidade, eu até não queria, porque o jogador se demonstra uma fraqueza, entendeu? Porque ele não peita e não briga pela posição, entendeu? Seria bem melhor. O Ortiz brigou pela posição. O Fabrício Bruno foi embora, mano. Foi embora porque o Ortiz pegou a vaga dele, mano. Então eu gosto de jogadores e pessoas que estejam a fim de trabalhar no clube. Não ao contrário, mano. A gente não é lar, não é instituição de caridade, não, entendeu? Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo. Comente aí bastante aí, mano. Esse é Júnior Mengo.